No início do século XX, a fissão do átomo abriu as portas de um novo mundo. Depois disso, vieram guerras, desastres ambientais, produção de energia elétrica e muitas inovações na medicina. Mas nunca a humanidade teve tanta dúvida em relação a uma escolha. Volta e meia a comunidade científica, os ambientalistas e mesmo os governos ao redor do mundo se perguntam: vale a pena continuar apostando na energia nuclear? Criada para fins pacíficos, usada para objetivos bélicos e se mostrando de grande utilidade para a geração de eletricidade, a alternativa nuclear ainda continua cercada de controvérsias. Se por um lado representa a possibilidade de fugir da queima de combustíveis fósseis que tanto contribuem para o aquecimento global, sobre a energia nuclear sempre pairam os fantasmas de 3 Mile Island, de Chernobyl e mais recentemente de Fukushima. No programa de hoje, a história, os riscos, as vantagens e desvantagens desta matriz energética e uma viagem ao coração do programa nuclear brasileiro, junto da Comissão Externa de Senadores que visitou Angra dos Reis para saber se o Brasil está seguro fazendo a opção nuclear. Veja agora no Repórter Senado com Hermes Coelho. No dia 11 de março, o Japão foi atingido por um terremoto de 9 graus na escala Richter e por um tsunami de 10 metros de altura. Os sistemas de resfriamento dos reatores de 4 usinas nucleares foram afetados. O governo japonês fez a evacuação das famílias que moravam em um raio de 20 quilômetros dos reatores de Fukushima, cidade a nordeste do país. 2 técnicos morreram durante o acidente. Foram registrados 19 casos de contaminação. O drama nipônico fez com que vários países questionassem os programas nucleares, inclusive o Brasil. Eu acho, como em todo mundo, se ficar claro que não há uma segurança apropriada, eu acho que até a discussão de suspensão do programa tem que ser levada em conta. A energia nuclear, eu até sei dos riscos mapeados. Eu não sei hoje de como proceder a partir, inclusive, quando esses riscos se apresentarem. Antes de Fukushima, outros 2 grandes acidentes nucleares foram registrados. O primeiro deles em 1979, em 3 Mile Island, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, ocorreram apenas danos materiais à usina. Em 1986, o mundo vivenciou a maior tragédia nuclear até o momento. Em Chernobyl, cidade localizada no norte da Ucrânia, houve grande liberação de material radioativo na atmosfera, centenas de vezes superior à provocada pela bomba jogada em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. 50 pessoas morreram imediatamente durante a explosão que dizimou a central. Dados coletados pela Organização Mundial da Saúde durante 20 anos mostram que o acidente provocou pelo menos aumento de 4.000 casos de câncer na população local. Contaminação que afetou inclusive as gerações futuras nascidas na cidade. O maior acidente radioativo em área urbana no mundo ocorreu no Brasil em setembro de 1987 e não envolveu um reator nuclear. 2 amigos encontraram um aparelho hospitalar em uma clínica médica abandonada na cidade de Goiânia e abriram o compartimento de chumbo para ver o que estava guardado ali. Encontraram um pó branco que emitia uma luz azul no escuro e que era, na verdade, um isótopo radioativo do césio, o césio-137. Oficialmente, 4 pessoas morreram por exposição, mas o número de vítimas contaminadas ainda gera discussão após esses 23 anos. O governo federal reconhece 120 pessoas contaminadas. O governo de Goiás, porém, contabiliza 10 vezes mais, 1.032. Quantas pessoas, na verdade, sofreram os efeitos indiretos nesse acidente, parece-nos que permanecerá uma incógnita. 14 toneladas de lixo nuclear foram colocadas em um depósito subterrâneo na cidade de Abadia, no interior de Goiás, e deverão ficar isoladas por 180 anos.
a tragédia comoveu o Brasil e 24 anos depois, as vítimas ainda enfrentam dificuldades. Outro aspecto que nós não resolvemos é a questão da pensão federal a essas vítimas. Elas necessitam de medicamentos muito caros e muitas vezes o Estado não tem condições de oferecer esses medicamentos. Existem 440 usinas em funcionamento no mundo. A energia atômica gera 17% do total energético consumido no planeta e é importante para o abastecimento de países como Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Potências emergentes como China e Índia também investem no desenvolvimento de usinas termonucleares. Mais 62 delas estão sendo construídas atualmente, uma no Brasil. Mas alguns países já estão realizando um corte de grande proporção nos programas nucleares. É o caso da Alemanha. 8 das 17 usinas nucleares alemãs foram desativadas este ano e o governo prometeu fechar mais 6 em 2021. A decisão foi tomada pouco tempo depois do acidente de Fukushima. Em junho deste ano, a população da Itália votou em um referendo sobre a reativação do programa atômico do país, suspenso em 1987, depois do desastre de Chernobyl. 95% dos italianos foram contrários à retomada. A Câmara Baixa do Parlamento da Suíça também decidiu desligar os 5 reatores do país até 2034. Já os governos da França e da Inglaterra optaram por manter os reatores ligados. O diretor do COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ, defende esse tipo de iniciativa. Luiz Pinguelli Rosa acredita que o Brasil não deve priorizar a construção de novos reatores. Eu acho melhor parar para pensar para o acompanhamento da tecnologia, da evolução da tecnologia, porque não há pressa no Brasil para fazer esses 4 reatores. O drama de Fukushima fez com que o impasse entre entusiastas e detratores da energia atômica chegasse ao Congresso Nacional. Autoridades do setor e alguns dos maiores cientistas do país participaram do debate. No plenário do Senado, os riscos do uso indevido da energia baseada na fissão do átomo foram lembrados. Em maio deste ano, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou que existiam atividades não declaradas e possivelmente bélicas no programa nuclear iraniano, como a construção de ogivas nucleares de mísseis. E vamos lembrar que um país que constrói um reator nuclear de potência sempre dá um passo no sentido de fabricar armas nucleares. Sem um reprocessamento complexo, o combustível do reator, após usado, não se presta à fabricação de bombas. No caso de outros elementos do ciclo do combustível nuclear, especialmente as usinas de aquecimento e de reprocessamento, a situação é bem diferente. Uma comitiva de parlamentares visitou a central nuclear em Angra dos Reis para conhecer as instalações e os sistemas de segurança. Os senadores conheceram os procedimentos usados pela central nuclear para evitar acidentes radioativos e consideraram que a geração de energia elétrica feita pelas usinas brasileiras é segura. A usina, nível de profissionalismo extraordinário, a busca permanente de níveis de segurança cada vez maiores, a busca dos aperfeiçoamentos tecnológicos para nós estarmos ao nível dos países mais avançados do mundo. E os procedimentos aqui internos à usina, pelo que tivemos oportunidade de conhecer, são seguros. E a Eletronuclear continua investindo em mais segurança. A divisão de um elemento microscópico que gera força, calor e energia em proporções gigantescas. Conheça agora um pouco da história da energia nuclear. A descoberta do atual modelo atômico ocorreu há exatamente 100 anos. Ernest Rutherford fez uma experiência e descobriu como se dá a divisão do átomo, o pequeno elemento que compõe as moléculas de tudo que existe. O físico neozelandês percebeu que o átomo é formado por um núcleo positivo, onde ficam os prótons. Ao redor desse núcleo, gravita uma nuvem de carga negativa, formada pelos elétrons. E de lá para cá, outras descobertas, como o do nêutron, que, como a palavra diz, é uma partícula sem carga, e depois o processo da fissão nuclear, levaram a inúmeras aplicações da energia nuclear. Guarde muito bem essa expressão, fissão nuclear.
É por meio dela que ocorre a geração da energia atômica como a conhecemos. A fissão foi prevista no início do século passado pelo cientista italiano Enrico Fermi. Ela se dá quando o nêutron, uma partícula sem carga, penetra um núcleo de átomo pesado, como o do urânio 235. Nesse processo, há um rompimento do núcleo, a formação de novos elementos, alguns radioativos, e uma grande liberação de energia. O primeiro reator nuclear com uma reação em cadeia autossustentável entrou em funcionamento nos Estados Unidos, no dia 2 de dezembro de 1942. A descoberta do poder de fissão do núcleo para a produção de energia elétrica ou para a produção de energia de uma maneira geral, ela é muito antiga, mas ela realmente se desenvolveu de uma maneira frenética durante o projeto Manhattan, que foi o projeto desenvolvido entre 40 e 45 nos Estados Unidos para a construção da bomba atômica. Um subproduto disso foi a geração de energia elétrica. E outro subproduto foram, por exemplo, os computadores, que pouca gente sabe, mas a área de computação cibernética teve um avanço enorme com o projeto Manhattan também. Quando pensamos em energia nuclear, geralmente a associamos à geração de energia elétrica ou mesmo à construção de bombas nucleares. Mas ela está muito mais presente em nosso dia a dia do que sequer imaginamos. Aqui ao meu lado, para falar mais sobre isso, está o pesquisador em energia nuclear, Arnaldo Mesrahi. É verdade, o nosso dia a dia está repleto dela? Sim, é verdade. A energia nuclear faz parte do nosso cotidiano. Além da energia nuclear proveniente dos materiais radioativos encontrados na natureza, nós temos os produzidos artificialmente, que têm o uso bastante difundido no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, no nosso país a gente tem em torno de 3.500 instalações que se utilizam da energia nuclear, especificamente na área médica, da indústria e da pesquisa. Arnaldo organizou uma exposição para esclarecer a população sobre a radioatividade e os usos da energia nuclear. O espaço reproduz o maquinário utilizado em centrais nucleares e a composição interna de um reator, além de aparatos como uniformes para proteger os profissionais que lidam com materiais radioativos. A bomba atômica e seus efeitos devastadores e as tecnologias de esterilização de produtos e alimentos também são destaque. Mas o que mais surpreende o público é saber que a radiação é um fenômeno comum na natureza. Bom, Hermes, vamos até ali que eu vou te mostrar um equipamento que reproduz o que acontece em termos de radiação natural. A gente tem material radioativo em todas as partes que a gente vive, no mundo que a gente vive. Esse material entra na biosfera, a gente tem no urânio, que tem vários filhos do urânio, e um dos filhos do urânio é o radônio, que está no ar, que nos cerca. E como faz parte da biosfera, nós vivemos nela, então nós estamos sujeitos a ela. Então, esses materiais radioativos, eles acabam fazendo parte do nosso organismo. Então, eles estão no nosso organismo e eles estão na Terra desde que a Terra é Terra. Mas isso quer dizer que a gente está contaminado, por exemplo? Não, isso quer dizer que você possui material radioativo, que você é radioativo, numa quantidade que é comum no mundo. O simulador de um medidor de radioatividade instalado no centro da exposição mostra que ela está ao nosso redor e que, sem sofrer ação humana, é inofensiva. A depender do que você quer medir, você pode medir de maneira direta ou você pode medir através de análises, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para você um solo com urânio 238. Vocês vão ver que aqui o nível de atividade está bem mais elevado, né? E aqui vamos passar para o leite, que a gente vai ver que o nível de atividade já está bem menor. E não é só no leite nosso de cada dia que a radioatividade está presente. Ela pode ser encontrada na areia da praia, na argila dos tijolos, nas frutas, verduras e legumes que cultivamos no solo e, é bom lembrar, até em nós mesmos. Fenômeno que, mesmo tão comum, ainda provoca fascínio e medo. E o Brasil? Quando a história do nosso país cruza o caminho da energia atômica, o Programa Nuclear Brasileiro, o que ele representa hoje para a matriz energética nacional e a possibilidade de novas usinas até 2030. O Programa Nuclear Brasileiro surgiu na década de 40.
Brasil e Estados Unidos fizeram acordos para o desenvolvimento de energia atômica com fins pacíficos e para o reconhecimento de urânio, matéria-prima usada para a geração de energia atômica. Foram os esforços do almirante Álvaro Alberto, engenheiro que representava o Brasil na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da ONU, que levaram à criação de órgãos nacionais de estímulo à pesquisa nuclear. A criação do CNPq foi feita para estudar a energia nuclear, essencialmente. O almirante Álvaro Alberto, eles tinham um projeto específico dentro da área nuclear. Mais tarde, em 56, é que houve a criação da agência nuclear, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e aí se separou a atividade nuclear num lugar específico. Minérios como o urânio passaram a ser estocados estrategicamente, mesmo sem o país possuir reatores. Essa situação mudou em 1971, quando o Brasil comprou um reator dos Estados Unidos. O contrato não previa transferência de tecnologia entre os dois países, mas possibilitou a construção da primeira usina brasileira, Angra 1. Posteriormente, o Brasil resolveu investir numa nova forma de programa, que é o Acordo Brasil-Alemanha. Nesse período, o Brasil decidiu um programa nuclear muito ambicioso. Curiosamente, nós não precisávamos tanto de energia. O Acordo Brasil-Alemanha foi assinado em 1975, durante o governo do general Ernesto Geisel. A cooperação entre os dois países previa a prospecção, mineração e enriquecimento de urânio, produção de reatores e produção e reprocessamento de combustíveis. Outra meta firmada era a instalação de 8 usinas nucleares no país até o ano 2000. Mas apenas uma delas, Angra 2, foi concluída dentro do prazo. A obra levou 14 anos para ficar pronta. É uma obra muito complexa, onde você tem que ter um gerenciamento das interfaces feito de uma forma primordial, né? E esse é realmente a parte mais difícil da condução de uma obra dessa. Apesar de ter sido adquirida no início da década de 70, Angra 1 só entrou em funcionamento em 1982 e começou a operar comercialmente em 1985. Angra 2 começou a operar 16 anos depois. Juntas, as duas usinas ocupam uma área de mais de 138 mil metros quadrados e têm potência bruta de cerca de 2.000 megawatts. A produção da central nuclear corresponde a mais de 3% do mercado de energia elétrica nacional e é importante para a estabilidade do abastecimento da região sudeste. As usinas de Angra 1 e Angra 2 geram energia elétrica suficiente para abastecer 35% do estado do Rio de Janeiro. O índice vai dobrar em 2015, quando Angra 3 ficar pronta. A meta da Eletronuclear, a estatal que constrói e opera as usinas brasileiras, é construir mais 4 reatores nos próximos anos, 2 na região sudeste e 2 no nordeste do país. O objetivo foi proposto pelo governo no Plano Nacional de Energia, o PNE 2030. O aumento da capacidade energética brasileira é considerado elemento fundamental para o desenvolvimento do país. Temos hoje no Brasil 80% da população nas cidades e 20% no campo. Ora, na cidade nós precisamos de grandes blocos de energia que não podemos prescindir de nenhuma delas. Precisamos de eólica, precisamos de biomassa, energia solar e nuclear também. Mas o aumento da geração de energia nuclear no Brasil tem enfrentado resistência no meio científico. Os críticos do programa nuclear brasileiro afirmam que a diversidade da matriz energética do país torna os investimentos no setor desnecessários. Não vejo a necessidade imediata de início de obras de outros reatores. Sim, do reator multipropósito, que é um pequeno reator cuja principal finalidade é a produção de radioisótopos para a medicina. Esse sim deve merecer alta prioridade, e não os reatores de geração elétrica agora. No próximo bloco, uma jornada ao coração do programa nuclear brasileiro. O ciclo do urânio, todas as etapas de processamento do minério que alimenta as usinas de Angra 1 e 2. Em instantes, no Repórter Senado.